Então, sem enrolar muito, vamos dar uma lida em Apocalipse a partir do capítulo 6, ali no versículo 1, para que a gente tente entender se essas coisas batem perfeitamente com muitas coisas que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu acredito que sim, eu peço que você assista esse vídeo com calma. Se não tiver tempo agora, deixe ele para mais tarde, mas reflita nisso aqui, pois é algo que nós devemos pensar. Vou pegar meus óculos aqui para ficar mais fácil a leitura, e assim a gente começa o estudo em Apocalipse no capítulo 6, no versículo 1. O próprio Jesus tinha essa espécie de visão apocalíptica, quando falava que o Filho do Homem viria dos céus para destruir e varrer da terra seus inimigos e estabelecer seu reino. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Ele olhou, e eis que viu um cavalo branco que estava sentado sobre ele. Esse cavalo branco tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele saiu vitorioso e saiu para vencer. Basicamente, esse cavalo branco faz referência total ao próprio anticristo, ao próprio antimessias. Grandes marcas, até mesmo na Copa do Mundo de 2018 e até mesmo na Copa do Mundo do ano de 2022, nós vemos referência a esses cavalos e a esses cavaleiros do Apocalipse. Por exemplo, na Copa de 2018 eles fizeram referência a 3 cavalos ali que estavam juntos, todos na cor vermelha. E agora, em 2022, eles mostram claramente, sem explicação nenhuma, o próprio cavalo branco. Nós sabemos que a indústria da música, a indústria da mídia, todas essas informações que são passadas por Hollywood, por filmes, principalmente por grandes instituições como esses aí que patrocinam a Copa do Mundo, eles estão fechados com tudo isso e são muito mais religiosos e espirituais do que muitas das pessoas no mundo e muito mais do que nós imaginamos. Até mesmo vimos um dos últimos comerciais, o qual eu havia feito um react lá no canal Desperte, o qual era o comercial da Lancôme, que também trouxe a informação, trouxe a mensagem do cavalo branco. Muitas outras coisas trouxeram, pois estão anunciando que o próprio anticristo está por vir. E esse selo mostra, basicamente ali, a vinda do próprio anticristo, do próprio antimessias, que observando toda essa geopolítica mundial e todas essas coisas, nós, principalmente o público aqui do canal, sabemos que está muito próxima. Ele está muito perto de ser anunciado, a construção do terceiro templo de Israel, o nascimento da última novilha vermelha, anunciado por eles em 2018, o falso templo, o falso profeta, tudo isso está por vir. O livro das Revelações é muito estranho. Ele é cheio de visões, de bestas e monstros e de terríveis exércitos de insetos e criaturas com cara de leão, mas parece uma ficção científica. Ele continua assim no versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, agora na cor vermelha. E ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada, basicamente algo que veio para ceifar a vida. Nós podemos imaginar que isso já vem acontecendo de alguns anos atrás. Por exemplo, tivemos 2 grandes conflitos aí no mundo e basicamente pode ser que venha a haver mais um outro. E diante de tudo isso que nós estamos vivendo também, nós podemos ver que isso está se agravando cada vez mais. E é aí que a gente continua no texto para dar continuidade basicamente a esse nosso entendimento. Pois ele diz assim, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê, olha, e eis que vi o cavalo preto, e sobre ele estava sentado um homem que tinha uma balança em uma de suas mãos. E ouvi a voz no meio dos 4 animais que dizia, 1 medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Não danifiqueis o azeite e o vinho. Podemos ver que basicamente eles estão ali preocupados com a alimentação. Algo que pode começar a mostrar que a fome está por vir. Basicamente seria esse o momento em que nós estamos vivendo, basicamente estaríamos nesse momento atual. Esse cavalo também, por mostrar ali uma balança, por falar a respeito de dinheiro, por falar a respeito de troca, faz referência também à única moeda mundial. Basicamente o Facebook anuncia que virá aí com um novo tipo de capitalismo, podemos dizer assim, por uma moeda que se chama Libra. Curiosamente, eles utilizaram esse nome de Libra e basicamente o símbolo de Libra é a própria balança, aquilo que poderá reger o comércio, o que poderá desvirtuar tudo agora nesse grande reset, o qual eles estão anunciando, o qual eles já anunciaram recentemente, na verdade.
Isso que estamos vivendo atualmente nos mostrou que nossos velhos sistemas não são mais cabíveis no século XXI. Em resumo, precisamos de um grande reset. Por essa razão, estou grato de que estamos unidos para esse anúncio da iniciativa, o Grande Reset. E que basicamente, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, pode ser que haja algo totalmente impreciso, incerto assim, no grande comércio mundial, e que sobrevenha, claro, uma fome, uma escassez, qual eles comecem a utilizar essa moeda, quebrem, dê um colapso no sistema financeiro, e a partir daí eles comecem a utilizar esse tipo de moeda para que assim as pessoas façam as suas compras, e é claro, a gente comece a ver uma grande escassez, pois esse basicamente são os planos deles. E aí a gente vê que isso se encaixa com a continuação, que diz assim: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem, vê. E olheis, e eis um cavalo amarelo. O que estava sentado sobre ele tinha o nome de Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para ceifar a quarta parte da terra com espada, com fome, com pestes e com as feras da terra. E é esse versículo que faz com que muitas pessoas acabem se perguntando se já estamos vivendo isso, principalmente por falar de pestes, por falar de pragas, basicamente podemos dizer assim, pois estamos vendo tudo isso acontecendo. Recentemente, diante de tudo isso que ocorre no mundo, nós vemos aí que basicamente na Mongólia voltou ali alguns casos de peste negra, uma das doenças mais temidas por toda a população mundial, e que ceifou a vida de milhões, mas milhões mesmo de pessoas. Se você não assistiu um dos últimos vídeos que eu fiz, bem detalhado a respeito dela, eu recomendo que você assista também, pois ficou muito interessante e faz com que sua mente possa entender tudo isso. Basicamente isso voltou, e vemos agora que essa situação pode cada vez mais se agravar, o que vai gerar basicamente a quebra da economia e o que fará aí que tenha uma grande escassez. A própria ONU chegou a anunciar que a quantidade de pessoas que serão ceifadas por conta de fome será muito maior do que até mesmo por conta disso que nós estamos vivendo. E aí eles continuam: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos pelo amor à palavra do Criador e pelo testemunho que a deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? E aí a gente vê que o quinto selo mostra as pessoas basicamente ansiosas, aquelas que são justas de coração, justas de alma, indignadas com tanta impiedade no mundo, com tantas coisas que ocorrem, com pessoas que se dizem donas do mundo, fazendo tantas maldades e tantas outras coisas, e clamando ao Criador, perguntando até quando deixará essas pessoas impunes e até quando irá demorar para julgar tudo isso. Então, se nós basicamente estivermos vivendo ali entre o terceiro e o quarto selo, o quinto selo já é o clamor dos justos pelo dia do julgamento final. E na sequência, se você continuar lendo aí o livro de Apocalipse, você vê que um dos próximos passos é realmente o fim dos tempos, a volta de Cristo e basicamente o grande dia do Criador, o dia do grande julgamento, o qual ele, enfim, atenderá ao pedido dessas pessoas e fará justiça diante de tudo isso que está acontecendo no mundo, diante de toda essa maldade, e que, enfim, particularmente, eu acho que será muito bom o dia em que ele julgará, separará o joio do trigo e finalmente entregará a recompensa àquelas pessoas que se mantiveram justas, que foram aí de acordo com as próprias escrituras, com as próprias palavras de Cristo, tiveram dentro de seus corações o amor a Ele, o amor ao próximo, e simplesmente tentaram de uma forma ou de outra não se contaminar com a podridão desses caras, com a podridão desse mundo. Bom, o que você acha a respeito disso? Eu particularmente acho que existe uma possibilidade muito grande de estarmos vivendo sim nesse tempo, nesse período, e que o dia do Criador, o dia do grande julgamento esteja muito próximo. Mas eu quero também saber a sua opinião, então deixe isso aí nos comentários. Se você for novo aqui nesse canal, eu peço que você inscreva-se, ative o sininho e, por favor, se possível, me ajude aí no compartilhamento dessa mensagem para que o canal possa crescer e essas mensagens alcancem cada vez mais pessoas. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo, e deixe aí também nos comentários sugestões para que nós façamos aí mais estudos como esses, que eu particularmente gosto bastante. Valeu!